Boa noite, irmãos, tudo bom? Prontos aí para mais um encontro de jovens? Não podemos esperar, né, para acabar essa pandemia, a gente poder encontrar de verdade, né, e passar a ser presencial. Mas enfim, vamos dar nosso estudo, vamos começar hoje. E eu gostaria de falar de Romanos 1, mas antes, introdutoriamente, eu gostaria de começar, né, com o Salmo 19. Mas vamos orar primeiro, para que o Senhor ilumine. Senhor Jesus, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é luz. Senhor, nós te pedimos, Senhor, por favor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, para que a Sua palavra entre nos nossos corações, Senhor, que ela não fique apenas, Senhor, como conhecimento teórico nas nossas cabeças, mas que a gente possa enxergar na prática, Senhor, a Tua palavra e poder olhar ao mundo, Senhor, com os óculos das Escrituras, Senhor, que a gente possa realmente enxergar as Escrituras, Senhor, no mundo e poder colocar a Tua palavra em prática, Senhor. Perdoa, Senhor, a nós pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, Senhor. Mantém, Senhor, cada jovem aqui, Senhor, eu também, na Tua palavra, Senhor, voltando sempre para Ti, Senhor, permanecendo, Senhor, em Ti. Senhor, tenha graça para conosco, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa me usar para que os jovens entendam, Senhor, Romanos 1 e como ele é encontrado no mundo na prática, Senhor. Mas que oramos, Senhor, e agradecemos. Amém. Bom, irmãos, vamos dar uma lida em Salmo 19, verso 1 a 4. Bom, diz a palavra do Senhor assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Enfim, o que ele está dizendo aqui, né, o salmista? Ele está dizendo que a natureza, as coisas criadas, elas falam sem som, né, sem emitir som, mas de forma silenciosa, elas revelam a glória de Deus. Então de forma que até os confins do mundo, ou seja, todo mundo pode ver que a glória de Deus é revelada na natureza. Então a gente olha para a natureza, quantas vezes isso não acontece com a gente, né? A gente admira a natureza e você pensa, cara, isso aqui não pode ter sido criado ao acaso, tem um criador por trás disso, né? Um criador com um imenso poder, um imenso conhecimento. Então isso é natural para mim, isso é natural para você, para as pessoas isso é natural, né? Olhar para a natureza e pensar, não, alguém criou, isso aqui não se criou do nada. Então acontece com você, acontece com todo mundo. Mas aí vem a pergunta, se é tão claro assim, por que essa verdade é tão repetidamente negada? A gente vai nas escolas, nas universidades, na mídia, na cultura em geral, no dia a dia das pessoas. Essa verdade é negada ou simplesmente ela não faz parte da vida das pessoas. Você vai, inclusive, o pensamento científico predominante é de que Deus não criou todas as coisas. É de que, né, a natureza, as leis naturais, elas deram um jeitinho lá e eis o mundo aí. Então é curioso isso, né? E aí, será que a Bíblia está falando a verdade ou o que está acontecendo? Então nós vamos ver disso que vai tratar Romanos 1. Deixa eu abrir aqui a Bíblia para a gente começar a ver verso por verso do que Paulo fala em Romanos 1, de porquê que apesar da revelação ser tão clara, ela é tão negada assim. Bom, nos versos do 1 ao 17, vou passar bem rapidamente por eles, Paulo ele apresenta a si mesmo como apóstolo de Cristo, como servo de apóstolo de Cristo. Ele manifesta também o desejo de visitar a igreja de Roma, né? Ele fala que tem saudade, quer visitá-los e tal. Olha só o que diz o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Bom, o que
que ele está dizendo? Que sim, as pessoas percebem, né? Aqui o Romanos 1, ele está escrevendo sobre os gentios, né? Sobre as nações gentílicas. Depois, no capítulo 2, ele vai tratar dos judeus, né? E aí vai colocar todo mundo debaixo do mesmo balaio, todo mundo pecador, todo mundo precisa de graça. Mas aqui, tratando dos gentios, ele vai dizer assim, as pessoas percebem, mesmo os gentios, mesmo sem que os gentios não tenham tido a revelação dos profetas, né? Eles percebem pela natureza Deus. Mas o que eles fazem? Eles suprimem isso. Olha só, o verso 18 fala, detém a verdade pela injustiça. Então o que vem? Eles olham para a natureza e falam, não existe um Deus. Mas se ele admitir que existe um Deus, ele precisa submeter esse Deus. Então o que ele faz? Ele suprime essa verdade. E ele substitui ela por uma mentira. É isso que acontece, é isso que Paulo está dizendo aqui. E isso, como que a gente vê isso na prática, né? Eu gostaria de contar a história do livro do Stephen Hawking, como ele vai se tornar um exemplo do que eu estou dizendo aqui. Stephen Hawking é um físico teórico, né? Um gênio, um grande cientista, né? Um dos maiores do século XX. Ele morreu agora em 2018, né? Então no século XX e XXI. Então ele escreve em 2010 um livro que chama O Grande Design, né? The Grand Design. E olha, veja só o que ele diz no livro dele. O nosso universo e suas leis parecem ter um design que ambos são feitos sob medida para nos apoiar e, se quisermos existir, deixa pouco espaço para alterações. Isso não é facilmente explicado e levanta a questão natural de por que é assim. A descoberta relativamente recente do ajuste extremo de tantas leis da natureza poderia levar pelo menos alguns de nós de volta à velha ideia de que esse grande projeto é o trabalho de um grande designer. O que eu acho interessante aqui é que é justamente o que Paulo está dizendo. É muito claro e a gente vê que o Stephen Hawking ele percebe o design, né? Que as coisas naturais elas têm uma mente por trás, alguém criou, ele fala isso, né? Da impressão de design que a natureza dá para quem observa. Então, primeiro que você observa a natureza, você pensa, alguém criou, isso veio do nada. O Stephen Hawking também tem essa impressão. Mas o que é interessante é que ele, após admitir isso, ele passa a lutar contra essa verdade, a lutar contra essa impressão de design. Então ele começa com um argumento que eu acho extremamente falho. Ele fala que poderia levar pelo menos algum de nós de volta à velha ideia de que este grande projeto é um trabalho de um grande designer. Bom, gente, não é porque algo é velho que ele é falso, essa é uma afirmação que não faz sentido, né? Inclusive a Bíblia fala aqui que desde o princípio do mundo, né, Deus se revela pela natureza. Então não é de se maravilhar que é uma ideia realmente antiga de que Deus tenha criado todas as coisas. Então começa aí o problema, né? Aí depois disso o Hawking ele vai tentar explicar de forma a excluir Deus do processo por que a natureza é como ela é, como explicar esse ajuste fino nas leis naturais, de forma que se um coeficiente das forças das leis naturais, de algumas das leis, né, fossem mudadas, não existiria vida, né? Se fosse um pouco mais, um pouco menos, não existiria vida. Por exemplo, a gravidade, por exemplo, se ela fosse um pouco maior, um pouco menor, a gente não existiria. Então, esse ajuste das leis de forma tão finamente ajustada, de forma tão, né, como se você fosse montar um castelo de carta, um negócio assim, muito delicado, né? Se você fizer uma coisa errada, o negócio desmorona. É isso que ele vai tentar explicar sem Deus, por que a natureza é assim. Né? E a única explicação para nós é muito claro, Deus fez assim, ele projetou tudo de forma minuciosa. E aí fica difícil você explicar isso você tirando Deus do processo, mas é isso que Hawking vai fazer, vai tentar fazer no livro dele. Bom, o verso 21, 22 e 23, vamos dar sequência? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato.
Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. No 21 aqui ele fala de conheceram Deus e não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. E então seus pensamentos, seus raciocínios se tornam nulos e o seu coração se obscurece, né? O interessante aqui é que depois, nesse livro do Stephen Hawking, ele faz um argumento, o argumento central do livro dele, depois é demonstrado pelo professor John Lennox, que existem 3 níveis de contradição no argumento central do livro. Eu vou ler o argumento dele e deixar o link aqui para vocês, se vocês quiserem ver, né, os níveis de contradição, de forma que o argumento do Hawking ele anula a si mesmo. Então, tipo, literalmente se torna nulo, porque o próprio argumento dele derrota ele mesmo. Ele escreve assim: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo do nada. A criação espontânea é a razão pela qual existe alguma coisa ao invés do nada. É a razão pela qual o universo existe porque existimos. Então, esse é o argumento central. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar as falhas, eu também não vou me alongar nelas, então vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem ver, né, esse professor matemático de Oxford, cristão, o John Lennox, explicar as contradições, mostrar as contradições. Bom, e não para por aí também. A gente pode ver isso mesmo na cultura, né? A gente vê as pessoas defendendo ideias não cristãs e depois elas mesmas se contradizem, né? Isso a gente vê o tempo inteiro. Eu menciono a ciência porque, primeiro, a ciência é uma grande autoridade cultural, então a gente vê que os cientistas eles não estão isentos de Romanos 1, também são homens que são levados, né, pelas suas ideologias, muitas vezes. E eu vou citar aqui o caso do Big Bang, da teoria do Big Bang, do padre Lamaitre. O padre Lamaitre ele desenvolveu a teoria do Big Bang e essa teoria foi muito criticada na época, porque ela é muito semelhante a Romanos 1. Ela diz que o universo teve um início. Então, muitos cientistas ateus eles lutaram contra essa teoria porque, segundo eles, ia dar muita munição para os criacionistas, né? Então, veja só, tudo bem a gente gasta milhões de dólares na ciência, mas não é para descobrir a verdade, é para criar alguma teoria sofisticada, naturalista, que exclua Deus no processo. Então, não é para descobrir a verdade? Não é loucura isso? Bom, no verso 23, o que o Paulo está dizendo que a pessoa, quando ela suprime a Deus, ela procura a mentira, né? Ela vai suprimir a verdade com a mentira. E aí ele vai passar a glória que é devida a Deus, ele vai passar para a criação. Antigamente tinha-se Deus dos fenômenos naturais, né? Deus do raio, tinha até Deus do amor, tinha de coisas assim, né? De tudo das coisas criadas tinha um Deus daquilo. E algumas civilizações, inclusive, adoravam o sol, né? Então você vê que a glória é tirada de Deus, o mérito é tirado de Deus e passado para a natureza, ou parte dela. É isso que Paulo está dizendo. Vamos então agora a partir do verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Bom, aqui o interessante é que ele liga a idolatria à imoralidade sexual. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei, tipo, como assim? Como que isso funciona? Então o cara, o idólatra, ele vai acabar na imoralidade sexual? Será que é isso? Como é que isso acontece, né? Então vamos ver se eu consigo demonstrar isso. Em 1850 é lançado A Origem das Espécies pelo Charles Darwin. Então o que diz a Origem das Espécies? Acho que todo mundo aqui já estudou isso, né? A origem das espécies, ela diz que nós somos frutos, né? Nós, os outros seres vivos, são frutos da evolução, né? Da seleção natural. Então, no início, né? Houve lá o primeiro ser, né?
que passou a existir, passou a viver, e a partir dele várias mutações, reproduções, de forma que foram se tornando, os animais foram se tornando mais específicos, mais complexos, e até vir para o ser humano, né? E nós somos aí até então o mais evoluído. É o que diz a teoria darwinista. E ela traz algumas consequências e algumas cosmovisões, algumas expansões filosóficas, né, que partem da cosmovisão darwinista. Vamos ver algumas consequências diretas dessa cosmovisão. Bom, uma delas é que Deus não criou todas as coisas. O homem, ele é simplesmente um animal mais evoluído. Então, nós somos resultado de processos evolutivos não guiados, né? E não somos criaturas criadas à imagem de Deus. A segunda é que, suprimindo-se Deus, se você suprime Deus, o homem fica livre das leis morais de Deus. Então não existe mais pecado. Não existe Deus, não existe pecado, porque eu não tenho mais obrigação moral com ninguém, com um ser superior, né, com um criador. O 3, de acordo com a cosmovisão darwinista, o sexo ele é um mecanismo de perpetuação da espécie. Então ele não é aquela coisa criada para ser compartilhada apenas entre o homem e a sua esposa, né, e para se formar uma família e tal. Não, é uma perpetuação da espécie. O que o homem vai fazer disso é problema dele, mas a função é essa, perpetuar a espécie. Então, livre das leis morais de Deus, o sexo muito facilmente se torna recreativo. E não é à toa que em 1960, com o advento, quando veio a primeira pílula, né, anticoncepcional, logo teve a revolução sexual, né? Então acho que ainda estava segurando um pouco era a questão da gravidez, né? Mas aí veio a pílula anticoncepcional, então pronto, vamos fazer a revolução industrial. E não é à toa que o darwinismo levou a isso. Se você olhar os proponentes da revolução sexual, eles tinham como base filosófica o darwinismo, na cosmovisão darwinista. Então eles assumiam o darwinismo como verdade. Então era fácil então você defender o sexo livre, né? O sexo como recreativo, como algo que se pode fazer com quem você quiser, quando você quiser, quando der na sua telha. É daí que vem o tal do meu corpo, minhas regras, né? Dessa mesma ideia e dessa mesma base filosófica. Bom, o que eu acho interessante é que são os versos 26 e 27, de como a cronologia bíblica, até isso, a sequência dos versos é acertada. Vamos ver o que diz lá o 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui a gente já passa a promiscuidade que foi defendida, que foi resultado da idolatria nos versos 4 e 25, agora passa também a ser homossexual. E o que a gente vê interessante é que após a Revolução Sexual de 1960, começa a se expandir, e logo após a gente tem o crescimento do movimento gay, né? E do movimento LGBT, então começa a se tornar mais visível, né? Começa a ser defendido mais abertamente, né? Por quê? Bom, lembra, o homem, não existe pecado, e o homem é apenas um ser mais evoluído, um animal mais evoluído. E na natureza você encontra animais que têm práticas homossexuais, né? Então é fácil você assumir isso como natural. Então isso torna os homens tornaram isso natural também para os homens, né? De copiar o que viram na natureza e tornar isso também uma prática comum para os homens. Então para você ver, olha só, como que vem da idolatria, só você tirar Deus da criação da natureza e o resultado disso, né? Desse pensamento na sociedade. Bom, e a gente vê como que esses pecados hoje em dia se tornaram comuns, né? E eles todos têm o mesmo pai, a mesma razão, a mesma base filosófica, né? O mesmo sentido, né? São todos crias desse mesmo pensamento, dessa mesma cosmovisão.
E não é só para demonizar o darwinismo. O darwinismo também é cria de pensamentos anteriores, né? Que eu não vou falar aqui porque senão a gente vai se alongar muito. Porque é interessante que tudo isso começa na idolatria. Vamos ver o verso 28? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aqui o Senhor, através de Paulo, diz que ele faz um resumo do porquê isso acontece, né? Porque o homem desprezou o conhecimento de Deus. Então Deus ele tira os freios morais, né? Das pessoas, tipo, vai, você quer ir, você não quer assumir que eu tô aqui, você prefere acreditar na mentira, né? Fica formando mentira pra você acreditar, então vai. Então ele tira as amarras morais, o cara fica sem freio, tipo um carro sem freio na ladeira, né? Vai indo cada vez mais rápido, uma hora ele encontra o seu destino. Então aqui no caso o homem vai perdendo seus freios morais até que ele se autodestrua. Vamos agora para o verso 29. Deus nos entregou uma disposição mente reprovável para praticarem coisas inconvenientes. 29. Vai descrever o estado espiritual, né, dessas pessoas que suprimem a verdade. Bom, são cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, que no 30 ele fala caluniadores, aborrecidos de Deus, e o que eu acho interessante aqui é que ele fala soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, nesse até o verso 31, né, uma série de adjetivos da situação espiritual das pessoas que acabam suprimindo, né, Deus e optando por crer na mentira, né, elas fazendo isso de forma consciente ou não. O que eu acho interessante aqui, ele fala inventores de males, né, essa parte que eu achei interessante, porque eu fico pensando, acho que nem Paulo nunca imaginou que na nossa geração, hoje, pré-adolescentes estariam tomando hormônios, né, com ou sem consentimento dos pais, hormônios do sexo oposto, para ficar igual ao sexo oposto, né? E quando chega mais na fase adulta, faz uma cirurgia, né, para mutilar órgãos, no caso do homem, né, para se tornar do sexo oposto, para ficar semelhante, né, ao sexo oposto. Então, não que eu acredite que as gerações anteriores não fossem tão pecadores como nós somos, né? Eram também, mas acho que a gente vai criando métodos mais criativos, né, à medida que vai expandindo o conhecimento, né, a ciência vai expandindo, a gente vai criando, né, novos métodos de coisas assim que se nossos tataravós ouvissem, ia ficar de queixo caído. Bom, gente, aqui é a ideologia de gênero que eu falo, né? Inventores de males. A ideologia de gênero como é hoje é uma novidade, né? Criada, né? Brand new. Então, e ela também tem a sua raiz filosófica na cosmovisão darwinista, né? Porque aquilo não existe pecado, eu nasci no corpo errado. Então a gente muda isso, né? Muda isso ao bel prazer do homem, né? Então, vamos dar uma lida no verso 32, aqui ele fala, 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vou dar um exemplo bem prático aqui, que acontece, quando por exemplo, uma celebridade se assume homossexual, né? Rapidamente nas redes sociais, na mídia, ele já é cheio de afagos, né, para ele, cheio de elogios, de defesa, o pessoal apoiando e tal. Não que eu acho que a pessoa deve ser, né, apedrejada, crucificada por isso, não. Cada um vai responder por si mesmo. Mas você vê que logo, rapidamente aparece uma multidão de gente para apoiar, para dar força, para aprovar. Então a gente vê isso mesmo. Mas se você faz ao contrário, se você, por exemplo, se posiciona, não, eu acredito que a ideologia de gênero está errada, que inclusive é um pecado, você é chamado de todo tipo de coisa, de fascista, te difamam. Em alguns locais a pessoa vai na frente da sua casa, né, vai no seu comércio para fazer lá uma manifestação contra você. Então isso acontece, né?
Então, se você quer virar amigo do mundo, é fácil, é só você defender as ideologias que o mundo defende. Você vai virar rapidinho, né? Vai ser amigo. Agora, se você é um crente mesmo, se você está sendo um crente certo, direito, então você vai ser odiado, porque não cola, né? A palavra de Deus, ela condena essas coisas e a própria consciência das pessoas, quando escutam a palavra de Deus, a própria consciência delas as condena, então elas tentam fugir disso. Então elas vão tentar suprimir tudo aquilo que faz elas lembrar de Deus e da lei de Deus. E se você faz elas lembrarem de Deus e da lei de Deus, então você que elas querem afastar, que elas não querem ter contato. Mas será que acaba aqui? Não acaba, gente. Em Romanos 2, o Paulo ele vai encerrar todo mundo debaixo do pecado. Não é para pensar, não os outros. Eu não suprimo a verdade, eu creio em Deus, na lei de Deus. Parabéns, né? Mas aqui o Paulo, quando vai tratar dos judeus, ele fala, eu sei que vocês têm a lei de Deus, mas vocês também não cumprem. Veja só o que ele fala dos judeus. És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena. Então os judeus julgavam os gentios, mas secretamente eles cometiam as mesmas imoralidades que os gentios cometiam abertamente, só que eles faziam escondido. Isso não é parecido com a gente, né? A gente quer condenar o outro, mas depois vai lá e acaba cometendo o mesmo pecado. Ou ele fala dos irmãos que julgam, gostam de julgar os homossexuais, mas aí ele chega no quarto dele e acessa a pornografia. Então não é... Aqui a Bíblia fala que também é indesculpável igual. Não vai... Talvez seja até pior, né? Você admite a lei, mas não cumpre. Então qual que é a solução, gente, para isso? Bom, a solução é o amor de Deus e a cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo ela mostra perfeitamente a justiça de Deus e o amor de Deus. Então Cristo ele é capaz de fazer amolecer o coração do rebelde. O rebelde que suprime a verdade, Cristo ele pode quebrar as amarras do pecado, do qual ele é escravo, e fazer que ele amoleça, que ele venha, né? Que ele seja atraído para Cristo. Inclusive, eu conheço um pastor que ele era bandido, de trocar tiro com a polícia, e hoje é um dos pastores que eu mais admiro, né? Inclusive aqui em Cuiabá, depois do Paulo, ele é que eu mais admiro. Então, hoje em dia ele fala do amor de Deus, é um cara assim muito, muito piedoso, sabe? Então, você vê, para Deus não é impossível. O cara tava trocando tiro com a polícia e hoje é um pastor extraordinário. Bom, e para nós? Qual é a solução para nós que fomos criados na igreja muitas vezes? A gente conhece, a gente não suprime a verdade, a gente admite que existe um Deus, a gente conhece as leis morais de Deus, né? A gente tenta cumprir, mas a gente não consegue. E nós somos indesculpáveis por isso, porque isso mostra como nossa natureza é inclinada para o mal. Você conhece a verdade, mas você não consegue cumprir. Porque nós somos inclinados para o mal. Qual que é a resposta? A resposta também é a mesma. Cristo é a nossa justiça, então Ele cumpriu a lei que a gente não pode cumprir. Então Ele é a resposta para os dois, tanto para o rebelde como para nós, seguidores da palavra. A salvação está no mesmo, que é Jesus Cristo. Então Ele atrai o rebelde, amolece o coração do rebelde, Ele cumpre a lei para nós que não conseguimos cumprir. Então Ele é a resposta, né? Então é isso que eu gostaria de deixar hoje. E mais uma coisa, né? Se a gente quer revolucionar o mundo, não é pela política, pela ciência ou mesmo pela cultura, é pregando o Evangelho. O Evangelho ele que é capaz, né, de transformar as pessoas e assim, em consequente o mundo. Então Cristo, senhoras e senhores, é a nossa justiça. Amém?